Aqui é o Marcelo Sampaio, fundador deste canal. Considere-me o seu aliado tático e estratégico na jornada em busca da independência financeira e no desenvolvimento das habilidades e comportamentos que o mercado financeiro tenta esconder de você. Hoje vamos dissecar um livro que parece simples na capa, parece óbvio no título e que por isso mesmo é ignorado por exatamente as pessoas que mais precisam dele. The Compound Effect, o efeito composto, de Darren Hardy. Publicado pela primeira vez em 2010, este livro vendeu mais de 1 milhão de cópias. Foi lido por executivos de Fortune 500, por atletas olímpicos, por empreendedores que construíram empresas do zero, e foi ignorado por milhões de pessoas inteligentes que o folhearam, concordaram com tudo, fecharam o livro e não mudaram absolutamente nada. E esse paradoxo, esse gap entre compreender e executar, entre saber e ser, esse gap, é exatamente o tema central desta audioclass. Porque o problema com The Compound Effect não é o livro. O problema é o que acontece no seu cérebro quando você lê algo que parece óbvio. Existe um mecanismo neurológico específico, vamos chegar lá em detalhes, chamado de fluência cognitiva, que faz com que informações familiares disparem uma sensação de competência, mesmo sem nenhuma mudança real de comportamento. Você já leu sobre poupança. Você já sabe que disciplina é importante. Você já entende que pequenas escolhas se acumulam. E justamente porque você já sabe, seu cérebro libera uma microdose de dopamina, a sensação de já tenho isso resolvido, e você passa para o próximo item da sua lista mental de coisas que você sabe, mas não pratica. Saber não é ter. Repetir não é compreender. Concordar não é executar. Deixa eu te fazer uma pergunta que vai parecer simples, mas que vai ecoar pelo resto deste conteúdo. Se eu te oferecesse agora uma escolha entre duas opções, opção A, 3 milhões de reais em dinheiro depositados agora na sua conta, ou opção B, 1 centavo que dobra de valor a cada dia durante 31 dias, qual você escolheria? Não responda no piloto automático. Pensa de verdade. A matemática diz que a opção B termina o dia 31 valendo R$ 10.737.418, 3 vezes mais do que a opção A. Mas o problema, e aqui começa a primeira lição neurológica desta jornada, é que no dia 20 desse mesmo mês, a opção B ainda vale apenas R$ 5.243, enquanto a opção A já está nos seus 3 milhões, sendo gasta, sendo vivida, sendo postada no Instagram. No dia 29, a opção B finalmente chega a 2.700.000, ainda menos do que a opção A. Só nos últimos 2 dias do mês é que a opção B explode e ultrapassa tudo. Darren Hardy usa exatamente esse exemplo para abrir seu livro. E eu vou ir além do que ele foi. Porque o que ele está descrevendo não é apenas matemática financeira. Ele está descrevendo a guerra cognitiva mais cruel da vida moderna. A guerra entre o cérebro que você tem e o cérebro que você precisa ter para construir riqueza real. O sistema límbico, a parte mais antiga e primitiva do seu cérebro, foi programado por dezenas de milhares de anos, evolução para uma lógica de sobrevivência imediata. Comida agora, abrigo agora, segurança agora. O futuro, na gramática do sistema límbico, não existe. Só existe o presente. O córtex pré-frontal, a parte mais recente da sua arquitetura neural, aquela que você usa quando raciocina, planeja, adia, gratificação, evoluiu muito depois. E ele é energeticamente caro. O seu cérebro gasta aproximadamente 20% de toda a energia do seu corpo, sendo usado por uma massa que representa apenas 2% do seu peso corporal. Então, quando há conflito entre o sistema límbico e o pré-frontal, e há conflito, constantemente o cérebro tende a economizar energia optando pelo caminho mais antigo, mais rápido, mais barato, a gratificação imediata. Isso não é fraqueza moral, isso é biologia. E é exatamente contra isso que The Compound Effect está lutando em cada página. Pensa assim:
você tem dois programas rodando simultaneamente no seu sistema operacional interno. Um programa chama-se Sobrevivência, um lançado há 200 mil anos, muito bem otimizado para caçar, fugir e comer. Outro programa chama-se Construção de Riqueza, dois lançado muito recentemente, pesado, lento e que trava toda vez que o Sobrevivência detecta a ameaça ou oportunidade imediata. O Compound Effect é uma tentativa de ensinar o usuário a dar mais processamento, mais RAM, mais tempo de execução para o programa 2. Sem deletar o 1, isso é impossível, mas sem deixar que ele domine cada decisão financeira, cada escolha de comportamento, cada momento de tentação. A tese radical Darren Hardy começa The Compound Effect com uma declaração que soa modesta, mas é na prática radical. Você já sabe tudo o que precisa saber para ter sucesso. O problema não é informação, o problema é a ação. Agora, em 2010, quando ele escreveu isso, havia algo provocativo nessa afirmação. Hoje, em 2026, ela é ainda mais verdadeira e ainda mais ignorada. Vivemos na maior abundância de informação gratuita da história da humanidade. Nunca houve tanto conteúdo de qualidade disponível gratuitamente: podcasts, cursos, livros, vídeos, artigos acadêmicos acessíveis com um clique. E nunca, em nenhum momento da história registrada, a diferença de resultado entre pessoas com acesso ao mesmo nível de informação foi tão grande. O problema nunca foi informação. O problema é o que acontece entre a informação e a ação. E esse espaço, esse gap, tem um nome técnico na psicologia comportamental. Chama-se Intention Behavior Gap. A distância entre a intenção e o comportamento real. Pesquisas da Universidade de Bristol, publicadas no British Journal of Health Psychology, mostram que simplesmente ter intenção de fazer algo mesmo, uma intenção forte, sincera, tem correlação quase zero com realmente fazer aquilo, na ausência de um plano específico de quando, onde e como. Darren Hardy, sem usar esse vocabulário clínico, está atacando exatamente esse gap. E a ferramenta que ele usa para atacá-lo tem 3 componentes que vamos dissecar cirurgicamente ao longo desta audioclass. O primeiro componente, pequenas escolhas invisíveis. O segundo componente, comportamento consistente ao longo do tempo. O terceiro componente, a ilusão de que nada está acontecendo antes que tudo exploda. Antes de entrarmos na análise capítulo a capítulo, eu quero que você faça algo agora, não quando terminar este áudio. Agora, quero que você identifique mentalmente, enquanto dirige, enquanto corre, enquanto faz o que estiver fazendo, uma área da sua vida onde você sabe exatamente o que deveria estar fazendo e não está fazendo de forma consistente. Pode ser saúde, pode ser finanças, pode ser um relacionamento que você está negligenciando, pode ser uma habilidade técnica que você sabe que precisa desenvolver e que fica na sua lista mental há meses. Apenas identifique, não resolva, não planeje, apenas nomeie. Porque uma das coisas que a neurociência do comportamento nos ensina é que o simples ato de nomear um comportamento-alvo em um contexto específico aumenta significativamente a probabilidade de execução futura. É o que os pesquisadores Peter Gollwitzer e Gabriele Oettingen chamam de Implementation Intentions, intenções de implementação, se então estruturado mentalmente. Se eu identifico o que preciso fazer enquanto ouço este conteúdo, então aumenta a probabilidade de que esse conteúdo gere mudança real. Você está fazendo isso agora. Isso já é o primeiro passo do Compound Effect, desconstruindo o status quo. Por que pessoas inteligentes permanecem estagnadas? Aqui eu preciso ser brutal com você por um momento. Não por crueldade, por respeito. Pessoas de alta inteligência, com formação técnica sólida, com capacidade analítica real, frequentemente têm mais dificuldade de aplicar os princípios do Compound Effect do que pessoas com menos anos de estudo. Isso parece contra-intuitivo, mas existe um mecanismo psicológico específico que explica isso, e Darren Hardy toca nele indiretamente, sem nomeá-lo, com precisão técnica. Eu vou nomear. Chama-se efeito Dunning-Kruger, reverso aplicado ao autoconhecimento.
Em outras palavras, quanto mais você sabe sobre um assunto, mais fácil é para o seu cérebro criar narrativas sofisticadas que justificam a inação. Uma pessoa sem educação financeira, que gasta mais do que ganha e não poupa, pode fazer isso por ignorância genuína. Ela não sabe o que não sabe, é resolvível com informação. Mas a pessoa que sabe que entende juros compostos, que conhece a teoria dos jogos aplicada a decisões financeiras, que já leu 5 livros sobre disciplina e produtividade, essa pessoa desenvolve o que os psicólogos chamam de Rationalization Sophistication, a capacidade de construir argumentos cada vez mais elaborados e plausíveis para justificar por que o princípio que ela entende intelectualmente não se aplica ao seu caso específico. O compound effect funciona, mas minha situação é única porque eu sei que deveria poupar mais, mas a minha fase atual exige que disciplina diária é importante, sim, mas eu tenho uma família, uma carreira e então. Percebe? Quanto mais inteligente a pessoa, mais sofisticada a justificativa e mais impermeável ela fica à mudança real. Existe uma pesquisa fascinante da Universidade de Yale, conduzida pelo psicólogo Dan Kahan, que ele chamou de Estudo sobre Motivated Reasoning, aplicado a indivíduos de alta capacidade matemática. O resultado foi perturbador. Pessoas com maior capacidade de raciocínio numérico eram mais propensas a distorcer a interpretação de dados estatísticos quando esses dados contrariavam suas crenças pré-existentes não menos. A inteligência, quando não acompanhada de humildade epistêmica ativa e de disciplinas comportamentais concretas, não aumenta a qualidade das decisões. Ela aumenta a qualidade das racionalizações que protegem as decisões ruins já tomadas. Darren Hardy não cita Kahan, mas toda a arquitetura de The Compound Effect é uma resposta implícita a esse fenômeno. Ele não está tentando te ensinar algo novo. Ele está tentando criar fricção suficiente para que o que você já sabe finalmente atravesse a barreira da racionalização e chegue ao comportamento. É como saber que fumar faz mal. Tecnicamente, quase ninguém que fuma ignora os riscos. O problema não é a informação. O problema é que o sistema de recompensa do tabaco está operando em loop direto com o sistema límbico, bypassando completamente o córtex pré-frontal, onde a informação sobre câncer está armazenada. Escolhas financeiras ruins funcionam de maneira idêntica no nível neurológico. O prazer imediato de uma compra impulsiva não passa pelo seu arquivo de conhecimento sobre juros compostos. Ele vai direto do impulso à ação. The Compound Effect é, em última análise, uma tentativa de criar novos atalhos neurais que conectem o arquivo de conhecimento ao comportamento real, antes que o sistema límbico feche o circuito sozinho. A promessa, antes de entrarmos nos capítulos, deixa eu fazer com você o que Darren Hardy faz no início do livro com uma adição minha que ele não faz, mas que eu considero essencial. Hardy promete que este livro vai mostrar como pequenas escolhas consistentes ao longo do tempo criam resultados extraordinários. E essa promessa ele cumpre. Mas há um aviso que ele entrega de forma diluída ao longo do texto e que eu vou condensar agora, de forma direta. Este livro só funciona se você aceitar que os resultados vão ser invisíveis por muito mais tempo do que você gostaria que fossem. E aqui está o problema fundamental com qualquer princípio baseado em compound effect em uma cultura de gratificação imediata. Voltamos ao exemplo do centavo que dobra. No dia 20 do mês, 2/3 do caminho percorrido você tem R$5.000, enquanto quem escolheu os 3 milhões já está gastando. No dia 27 de um processo que tem 31 dias, a diferença ainda é aparente. É só nos últimos dias que a curva explode. Mas o ser humano médio não consegue esperar até o dia 27 sem ver nenhum resultado visível. Cada dia sem resultado visível é interpretado pelo sistema límbico como evidência de fracasso, e então ele abandona o processo exatamente às vésperas da explosão. Isso não é fraqueza de caráter. É a arquitetura normal de um cérebro humano operando sob incerteza com um horizonte temporal longo.
E é exatamente por isso que a segunda parte desta audio class, onde vamos explorar capítulo a capítulo as ferramentas táticas que Hardy propõe, precisa ser recebida não como motivação, mas como engenharia de comportamento. Motivação é um gás. Ele se agita facilmente e some igualmente rápido. Engenharia de comportamento é a estrutura. Ela muda o ambiente, os gatilhos, os sistemas de feedback, de forma que o comportamento certo se torne o caminho de menor resistência, com ou sem motivação. Você não precisa de mais motivação. Você precisa de um sistema que funcione quando a motivação acabar. E ela sempre acaba. Contextualizando Darren Hardy antes de entrar nos capítulos, um posicionamento crítico importante, Darren Hardy é o ex-publisher da revista Success Magazine. Ele passou décadas entrevistando os maiores nomes do empreendedorismo e da alta performance mundial. Richard Branson, Anthony Robbins, Arnold Schwarzenegger, Lance Armstrong, entre outros. The Compound Effect é, em grande parte, uma destilação das conversas que ele teve com essas pessoas ao longo de anos. Ele é um sintetizador extraordinário, um curador de alta qualidade. Mas é importante que você ouça o que eu vou dizer agora. Hardy não é um acadêmico, ele não é um pesquisador, ele é um praticante e um comunicador excepcional. Isso significa que o livro é forte em exemplos práticos, em narrativas convincentes, em estrutura de implementação, e é mais fraco em rigor metodológico, em nuances de contexto e em reconhecer as condições de contorno sob as quais seus princípios se aplicam e quando não se aplicam. Ao longo desta audio class, vou honrar o que ele acerta e vou apontar com precisão onde ele simplifica demais, onde ele generaliza de forma problemática e onde vozes acadêmicas e práticas contradizem suas premissas, porque você merece uma análise completa, não um resumo reverencial. Você não me contratou para ser fã do Darren Hardy, me contratou para ser seu aliado intelectual. Bloco 2. A anatomia da estratégia, capítulo 1. O efeito composto em ação, a física da transformação invisível. Darren Hardy abre o primeiro capítulo com uma autobiografia que serve de prova de conceito. Filho de um pai solteiro, ex-treinador de futebol americano, disciplinado até a obsessão, Hardy descreve como foi moldado desde a infância por um sistema de responsabilidade, consistência e accountability que a maioria das pessoas nunca experimentou. Aos 18 anos, renda de 6 dígitos. Aos 20, casa própria em bairro nobre. Aos 24, $1 milhão por ano. Aos 27, autodeclarado milionário com empresa de mais de 50 milhões em receita. Agora, antes de você reagir a esses números com ceticismo, o que seria intelectualmente justo, quero que você note algo sobre a estrutura narrativa que ele está usando. Hardy está empregando o que os psicólogos sociais chamam de mind, narrative transportation, transporte narrativo. Quando você está imerso em uma história sobre alguém, seus mecanismos de defesa cognitiva diminuem. Você empresta credibilidade ao contador da história antes de analisar criticamente os dados. É uma técnica retórica legítima quando usada honestamente, e Hardy a usa de forma transparente. Mas vale você estar ciente dela operando no seu processamento. Dito isso, vamos ao que realmente importa no capítulo 1, OS 3 amigos. O experimento mental mais subestimado da literatura de alta performance. Hardy apresenta um experimento mental com 3 personagens, Larry, Scott e Brad, que vivem vidas idênticas em termos de renda, relacionamento e saúde, e que fazem escolhas ligeiramente diferentes. Scott começa a ler 10 páginas de um bom livro por dia. Ouve 30 minutos de algo inspiracional no celular. Corta 125 calorias por dia da dieta. Caminha alguns milhares de passos extras. Brad compra uma TV maior. Experimenta receitas ricas em gordura. Adiciona uma dose de álcool por semana. Larry não faz nada diferente.
Nos primeiros 5 meses, zero diferença visível entre os três. Nos primeiros 10 meses, ainda quase nada. No 18º mês, diferenças minúsculas começam a aparecer. No mês 25, diferenças mensuráveis. No mês 27, a divergência é clara. No mês 31, Brad ganhou 16 quilos. Scott perdeu 16 quilos. Uma diferença de 32 quilos entre dois homens que tomaram decisões que, em qualquer dia isolado, pareceriam insignificantes. Mas aqui está onde eu quero ir além de Hardy. Existe um conceito em neurociência chamado potenciação de longo prazo, Long Term Potentiation, ou LTP, que descreve o mecanismo pelo qual conexões sinápticas se fortalecem com uso repetido. Quando você executa um comportamento repetidamente, as conexões neurais associadas a esse comportamento se tornam literalmente mais grossas, mais rápidas e mais fáceis de ativar. Isso é neuroplasticidade em ação. O que Hardy está descrevendo com Scott e Brad não é apenas matemática de calorias ou horas de leitura. Ele está descrevendo dois cérebros que estão se remodelando em direções opostas, invisível e incrementalmente, a cada repetição. Depois de 31 meses de leituras diárias, o Scott hipotético não apenas sabe mais coisas, o seu cérebro literalmente processa informação de forma diferente. Seus circuitos de tomada de decisão foram fortalecidos. Sua capacidade de acessar conhecimento armazenado foi aumentada. Sua resistência à distração foi treinada. O Brad hipotético, por sua vez, não apenas engordou. Seus circuitos de recompensa foram condicionados a responder ao conforto imediato. Sua tolerância ao desconforto diminuiu. Seus comportamentos de evitação foram reforçados. Eles não estão no mesmo ponto de partida mais. E a distância entre eles cresce exponencialmente porque os dois estão treinando sistemas opostos todos os dias. Pense em dois rios que começam a poucos metros um do outro no alto de uma montanha. Uma pequena pedra, uma leve inclinação do terreno, um detalhe ínfimo na topografia inicial. No começo, os dois rios correm quase paralelos. Após centenas de quilômetros, um chega ao Oceano Atlântico, o outro ao Oceano Pacífico. É isso que Hardy está descrevendo com Larry, Scott e Brad. A pedra no alto da montanha é a escolha de hoje, o efeito cascata. Quando um hábito contamina tudo. Uma das contribuições mais valiosas do capítulo 1 e que Hardy desenvolve com o personagem Brad é o que ele chama de Ripple Effect, o efeito cascata. Brad come mais, fica mais lento, fica mais cansado, fica mais irritável, trabalha pior, recebe feedback negativo no trabalho, fica mais estressado, come mais como conforto, se afasta da esposa, a esposa se afasta emocionalmente, a comunicação deteriora, o casamento entra em crise. Tudo isso começou com uma receita de culinária e uma TV maior. Agora, o que Hardy está descrevendo aqui tem um nome técnico preciso na teoria dos sistemas. Chama-se feedback loop positivo. Não positivo no sentido de bom, mas no sentido de auto-reforçador, um loop que se amplifica. E a economia comportamental acrescenta uma camada crucial aqui. O efeito de deplexão do ego depletion, teorizado por Roy Baumeister, embora com resultados mistos em meta-análises posteriores, o que vamos discutir no bloco 3. A ideia de que autocontrole é um recurso limitado que se esgota com o uso. Quando Brad está dormindo mal por conta da dieta ruim e acordando cansado, seu estoque de autocontrole disponível para o dia seguinte já começa depleto. Então as decisões ruins ficam mais fáceis de tomar não por escolha consciente, mas por exaustão dos recursos de regulação. É um sistema, e sistemas que funcionam para baixo funcionam com a mesma impiedosa eficiência que sistemas que funcionam para cima. A metáfora do avião, o poder do 1% Hardy, usa no capítulo 3, mas vale introduzir aqui a imagem de um avião saindo de Los Angeles em direção a Nova York. Se o nariz do avião estiver desviado por apenas 1 grau da rota correta, a aeronave chega não em Nova York, mas em Albany, 240 km ao norte. 1 grau. Invisível enquanto o avião está na pista. Catastrófico após horas de voo, agora a versão econômica dessa metáfora.
Se você tem 30 anos e começa a poupar R 500 por mês com uma rentabilidade de 1% ao mês, taxa alcançável, você terá aproximadamente R1, 7 milhões aos 60 anos. Se você espera até os 40 para começar o mesmo processo, você terá aproximadamente R 560 mil. A diferença não é proporcional à diferença de tempo, a diferença é exponencial. 10 anos de atraso custaram R1, 14 milhões, não em função de escolhas dramáticas, não de crises financeiras, não de eventos extraordinários, em função de um grau de desvio na rota que parecia inofensivo enquanto você estava na pista. Capítulo 2. Escolhas, a responsabilidade radical e o scorecard da consciência. O capítulo 2 é onde Hard vai de matemática para filosofia. E é aqui que ele diz algo que soa simples, mas é, na prática, uma das posições mais radicais que um ser humano pode assumir. Você é 100% responsável por tudo o que acontece na sua vida. 100%, não 80%, não 90%, não na maioria dos casos. 100%. Agora, antes de você reagir, e você vai reagir, porque essa afirmação tem implicações perturbadoras. Deixa eu contextualizar o que Hard está e o que ele não está dizendo. Ele não está dizendo que circunstâncias não importam. Ele não está dizendo que injustiça sistêmica não existe. Ele não está negando que há pessoas que nasceram com vantagens estruturais enormes e outras com desvantagens igualmente enormes. O que ele está dizendo é sobre o locus de controle, um conceito da psicologia social desenvolvido por Julian Rotter nos anos 1950. Locus de controle interno, a crença de que seus resultados dependem primariamente das suas ações e escolhas. Locus de controle externo, a crença de que seus resultados dependem primariamente de forças além do seu controle e sorte, outras pessoas, sistema, circunstâncias. Décadas de pesquisa mostram consistentemente que indivíduos com locus de controle interno tendem a ter melhor saúde, maior satisfação no trabalho, relacionamentos mais estáveis e maior acumulação de riqueza, independentemente das condições de partida. E aqui está o ponto crucial. O locus de controle é parcialmente aprendido, pode ser desenvolvido. E o ato de assumir responsabilidade radical, mesmo quando as circunstâncias foram de fato externas, ativa o locus interno e com ele toda a cascata de comportamentos associados. Não é ilusão. É uma escolha estratégica sobre qual narrativa você vai usar para organizar sua experiência. Carol Dweck, da Universidade de Stanford, dedicou décadas pesquisando o que ela chamou de Growth Mindset versus Fixed Mindset. Mentalidade de crescimento versus mentalidade fixa. Pessoas com Growth Mindset acreditam que suas habilidades, inteligência e resultados são maleáveis, podem ser desenvolvidos com esforço e estratégia. Pessoas com Fixed Mindset acreditam que são fixas, você tem ou não tem. A conexão com o Compound Effect é direta. O Growth Mindset é o solo psicológico necessário para que o princípio do efeito composto funcione. Se você acredita que seus resultados são fixos por talento, herança ou sorte, não há motivação para a consistência diária que o Compound Effect exige. A responsabilidade radical de Hard é, em termos de Dweck, a adoção ativa de um Growth Mindset, aplicado à totalidade da vida. A ferramenta mais subestimada do capítulo 2. Uma das contribuições práticas mais valiosas do capítulo 2 é o que Hard chama de tracking rastreamento. A ideia é simples. Anote cada comportamento relevante para a área da sua vida que você quer transformar. Se é finanças, anote cada centavo gasto. Se é saúde, anote cada caloria consumida, cada passo dado. Se é relacionamento, anote cada ato de generosidade ou de irritabilidade com seu parceiro. Hard descreve como seu contador o forçou a carregar um caderninho no bolso e anotar cada centavo gasto por 30 dias, depois de ter ganho muito dinheiro em imóveis e não saber para onde estava indo. O simples ato de rastrear transformou completamente a sua relação com o dinheiro. Por quê?
Porque o tracking cria o que os neurocientistas chamam de metacognição em tempo real, a consciência da própria cognição no momento em que ela está acontecendo. Sem tracking, você opera no piloto automático. Com tracking, você cria um loop de feedback imediato entre ação e consciência. E esse loop, por si só, modifica o comportamento. Richard Thaler e Cass Sunstein, ambos ganhadores do Prêmio Nobel de Economia, desenvolveram a teoria do nudge, a ideia de que pequenas alterações na arquitetura, de escolhas sem proibições, sem punições, podem mudar comportamentos significativamente. O tracking é um nudge auto-aplicado. Ao tornar visíveis comportamentos que normalmente são invisíveis, você está alterando a arquitetura da sua própria tomada de decisão. O simples fato de ter que anotar a compra de um café extra cria uma fricção mínima, mas real, que aumenta a probabilidade de reconsideração. Thaler e Sunstein documentaram isso em sistemas de poupança automática. Quando funcionários precisavam optar ativamente para sair de um plano de poupança, opt-out, em vez de optar ativamente para entrar opt-in, as taxas de participação saltaram de 36% para 86%. Nenhuma mudança no produto, nenhum incentivo financeiro extra, apenas uma mudança no default, no comportamento padrão em caso de não decisão. O tracking de Hardy é a versão individual desse princípio. Ele muda o default do comportamento de inconsciente para consciente. O diário de gratidão, no capítulo 2, Hardy inclui uma história pessoal poderosa. O diário de agradecimento que ele manteve sobre sua esposa por um ano inteiro. Todo dia ele escrevia pelo menos uma coisa que apreciava nela, uma qualidade, um gesto, uma escolha. No final do ano, tinha um caderno inteiro. Quando deu a ela, no dia de ação de graças seguinte, ela chorou, dizendo ser o melhor presente que já havia recebido. E então ele diz algo crucial. A pessoa mais transformada por esse exercício foi ele, não ela. Vou explicar por que isso é neurociência pura, não apenas sentimentalismo. O cérebro humano tem um sistema de filtro chamado Sistema de Ativação Reticular SAR. Esse sistema determina o que você percebe e o que você ignora do ambiente ao seu redor. A cada segundo, seu sistema nervoso processa bilhões de bits de informação. O SAR filtra quase tudo e deixa passar apenas o que foi marcado como relevante. Quando Hardy decidiu ativamente buscar coisas para agradecer na esposa, ele calibrou seu SAR para detectar exatamente isso. E o SAR começou a encontrar. Não porque as qualidades dela surgiram do nada, elas sempre estiveram lá, mas porque o sistema de filtro havia mudado de configuração. Isso é exatamente como o Compound Effect funciona na percepção. Você não muda o mundo, você muda o que você vê do mundo. E o que você vê determina o que você faz. E o que você faz determina o que você tem. Você já comprou um carro novo ou considerou seriamente comprar e de repente começou a ver aquele modelo em todo lugar? Ele sempre esteve lá. Você simplesmente não havia dado ao seu SAR a instrução de detectá-lo. O mesmo acontece com oportunidades, com problemas, com beleza, com possibilidades. O que você treina seu cérebro a procurar, ele encontra. O que você treina seu cérebro a ignorar, desaparece. O diário de Hardy é um dispositivo de recalibração do SAR. Aplicado a finanças, aplicado à carreira, aplicado à saúde, o princípio é idêntico. O que você rastreia, você amplifica. Capítulo 3. Hábitos, a arqueologia do comportamento automático. Chegamos ao capítulo que, na minha análise, é o mais denso e ao mesmo tempo o mais mal compreendido do livro. Hardy abre com uma metáfora do professor sábio que pede ao aluno que arranque uma série de árvores de um broto minúsculo até um carvalho gigante. A ideia: quanto maior a árvore, mais profundas as raízes, mais difícil a remoção. Hábitos são árvores. Quanto mais antigos, mais profundos. E tentar arrancá-los pela força de vontade é como tentar arrancar um carvalho centenário com as mãos nuas. Isso é metaforicamente correto e neurobiologicamente preciso. Charles Duhigg, em O Poder do Hábito e mais recentemente Anne Graybiel, do MIT,
descreveram com precisão o mecanismo neural dos hábitos, o loop de hábito-gatilho, rotina, recompensa. Quando um comportamento é repetido consistentemente no mesmo contexto, o cérebro começa a chuncar, agrupar a sequência completa em um único pacote neural armazenado nos gânglios basais. Isso é altamente eficiente energeticamente. O comportamento deixa de exigir atenção consciente e passa a ser executado automaticamente. O problema é que esse mecanismo não distingue entre hábitos bons e ruins. Ele apenas reconhece o padrão e o automatiza. Um hábito de exercício diário e um hábito de checar redes sociais compulsivamente estão armazenados pelo mesmo mecanismo, com a mesma eficiência e a mesma resistência à mudança. Pesquisas sugerem que, uma vez formado, um hábito nunca é completamente deletado. Ele apenas é suprimido por um hábito concorrente mais forte. O loop antigo permanece no cérebro como uma via neural latente, pronta para reativar sob condições de estresse, fadiga ou exposição ao gatilho original. Loop Power versus Willpower. A distinção que Hardy acerta. Uma das contribuições mais valiosas do capítulo 3 é a distinção entre Willpower, força de vontade, e Why Power, o poder do porquê. Hardy argumenta que a maioria das pessoas tenta mudar hábitos através de força de vontade pura e falha. Porque força de vontade é um recurso que se esgota, é limitado por definição. O que sustenta a mudança no longo prazo não é força de vontade, é a clareza e a intensidade do porquê você quer mudar. Quando o porquê é suficientemente poderoso, ele recruta não apenas o córtex pré-frontal racional, mas também o sistema límbico emocional, e quando os dois estão alinhados, a consistência se torna exponencialmente mais fácil. Hardy usa uma imagem poderosa. Imagine uma tábua de 30 centímetros de largura e 10 metros de comprimento colocada no chão. Você caminharia sobre ela por $20? Claro, é fácil. E se essa mesma tábua fosse suspensa a 100 metros de altura, conectando dois arranha-céus, você caminharia por $20? Muito provavelmente não. E se, do outro lado da tábua, seu filho de 5 anos estivesse em um prédio em chamas, você correria. Os riscos físicos são idênticos nos 3 cenários. O que muda é o porquê. Aqui eu quero acrescentar uma camada que Hardy não desenvolve: o papel do consumo de status como sabotador silencioso dos seus why powers financeiros. Thorstein Veblen, economista do século XIX, cunhou o termo consumo conspícuo para descrever a tendência humana de usar bens e serviços publicamente visíveis para sinalizar status social. O carro, a roupa, o restaurante, a viagem não apenas como consumo funcional, mas como sinalização de posição na hierarquia social. Robert Frank, economista de Cornell, modernizou esse conceito em sua teoria das cascatas de status. A ideia: quando pessoas de renda A começam a consumir em um nível acima do seu grupo de referência original, isso cria pressão sobre pessoas de renda A1 para fazer o mesmo, que cria pressão sobre pessoas de renda A2, e assim por diante. O resultado é uma espiral de consumo posicional em que todos gastam mais do que poderiam justificar racionalmente. Ninguém sobe na hierarquia relativa de status porque todos sobem junto e todos ficam mais pobres em termos absolutos. Isso é particularmente devastador para profissionais de alta renda que têm grupos de referência também de alta renda. O médico compara o carro com o carro de outros médicos. O advogado compara as férias com as férias de outros advogados. O servidor de alto escalão compara a moradia com outros servidores equivalentes. O why power de Hardy para poupança e disciplina financeira precisa ser suficientemente forte não apenas para vencer o sistema límbico da gratificação imediata, mas também para resistir à pressão social contínua do consumo de status que permeia os grupos de alta renda. É uma batalha em 2 frentes, e Hardy só aborda explicitamente uma delas. Há 5 estratégias para eliminar hábitos ruins. Hardy propõe 5 estratégias práticas para eliminar hábitos negativos.
Vou analisar cada uma através de uma lente mais técnica. Estratégia 1. Identificar os gatilhos. Hardy sugere mapear o que chama de Big 4. Quem, o que, onde e quando. Qual é o ambiente, a emoção, a pessoa, o momento do dia que dispara o comportamento indesejado. Isso é exatamente o que Duhigg chama de identificação do que no loop de hábito, e é onde a maioria das intervenções de mudança de hábito começa. A eficácia desse passo é bem documentada em literatura de psicologia clínica aplicada. Estratégia 2. Limpar o ambiente. Se você quer parar de comer açúcar, retire o açúcar de casa. Se você quer parar de checar e-mail compulsivamente, desative as notificações. Se você quer reduzir consumo de álcool, não compre e não mantenha estoque em casa. Isso é a aplicação direta do princípio de arquitetura de escolha de Thaler e Sunstein. Reduzir a disponibilidade do comportamento indesejado diminui a carga que o córtex pré-frontal precisa carregar para resistir a ele. Estratégia 3. Substituição. Não apenas remova o hábito ruim, substitua pela recompensa com um comportamento alternativo. O loop de hábito nunca perde o componente de recompensa. Você pode trocar a rotina, mas precisa manter a recompensa. Hardy dá seu próprio exemplo. Ele substituiu o sorvete em grandes quantidades por 2 Hershey's Kisses. Mesma recompensa de sabor doce, uma fração das calorias. A recompensa permanece, a rotina muda. Estratégia 4. Ir gradualmente ou mergulhar de uma vez. Hardy reconhece que pessoas são diferentes e que para alguns comportamentos arraigados a abordagem gradual é mais eficaz, enquanto para outros o corte abrupto funciona melhor. Aqui, ele está essencialmente descrevendo a diferença entre o que os pesquisadores chamam de método de redução gradual e cessação abrupta, estudados extensivamente em contextos de cessação do tabagismo, onde as evidências são mistas, com diferentes abordagens funcionando melhor para diferentes perfis psicológicos. Estratégia 5. Verificação de vícios. Hardy sugere periodicamente testar seus vícios, coisas que você faz em moderação, mas que talvez estejam ganhando mais controle sobre você do que você percebe. A abstinência de 30 dias de um comportamento específico como teste de dependência. Isso é, na prática, o que terapeutas cognitivo-comportamentais chamam de exposição com prevenção de resposta a IRP, uma técnica bem documentada para quebrar padrões compulsivos. As 7 técnicas para instalar hábitos positivos Hardy também apresenta técnicas para criar novos hábitos, não apenas eliminar os ruins. As mais importantes merecem destaque. Técnica 1. Accountability público. Anuncie o novo compromisso para sua família, amigos, nas redes sociais. Crie visibilidade pública do seu comprometimento. A pesquisa sobre isso é clara e robusta. Compromissos públicos aumentam significativamente a probabilidade de seguimento. O mecanismo psicológico envolvido é a dissonância cognitiva, a tensão desconfortável entre afirmar publicamente um valor e agir contrariamente a ele. Para reduzir essa tensão, o cérebro busca alinhar comportamento com declaração pública. Técnica 2. Encontrar um parceiro de sucesso, alguém que te mantém accountable e a quem você retribui o mesmo. Hardy descreve seu parceiro de accountability com quem tem uma ligação de 30 minutos toda sexta-feira. A psicologia social documenta extensivamente o efeito Hawthorne, a tendência de pessoas a melhorar seu desempenho, quando sabem que estão sendo observadas. Um parceiro de accountability cria essa observação de forma estruturada. Técnica 3. Comemorar. Recompensar-se por marcos alcançados. Não apenas no final do caminho, mas ao longo do caminho. Pequenas celebrações para cada semana de consistência, cada mês de disciplina. Isso está diretamente relacionado ao que os neurocientistas chamam de sistema de recompensa dopaminérgico. A dopamina não é apenas liberada quando você atinge uma meta. Ela é liberada em antecipação da recompensa e durante o progresso percebido em direção a ela. Celebrações intermediárias intencionais mantêm o sistema dopaminérgico ativo durante o longo período de invisibilidade de resultados que o compound effect exige.
Antes de avançarmos para o bloco 3, deixa eu resumir o que o Compound Effect está essencialmente dizendo nos seus 3 primeiros capítulos. A maioria das pessoas superestima o que pode fazer em um dia e subestima o que pode fazer em uma década. A maioria das pessoas toma decisões baseadas no impacto imediato e ignora o impacto composto. A maioria das pessoas tem a informação correta e os valores corretos, mas opera no piloto automático dos seus hábitos em vez de na consciência das suas escolhas. A solução não é mais força de vontade, é um sistema. Um sistema de rastreamento, de responsabilidade, de substituição de hábitos, de porquês suficientemente poderosos e de um ambiente que torna o comportamento correto o caminho de menor resistência. E é aqui que os próximos 3 capítulos, Momentum, Influências e Aceleração, constroem sobre essa fundação. Bloco 3. O Ouro Oculto e a Dialética Crítica, capítulo 4. Momentum, a Física. Do impossível que se torna inevitável Hard, personifica o Momentum como Big Mo, um personagem, um amigo poderoso que você não pode forçar a aparecer, mas pode convidar com as condições certas. E essa personificação, embora pareça infantil para uma análise acadêmica, é psicologicamente inteligente. Ela transforma um conceito abstrato momentum em algo com qualidade de relacionamento. Você cultiva Big Mo como cultiva uma amizade. Com constância, com respeito, sem abandonar nos momentos difíceis. A física, por trás da metáfora, é real. A primeira lei de Newton, objetos em movimento tendem a permanecer em movimento, se aplica com precisão perturbadora a sistemas humanos de comportamento. Norbert Wiener, o pai da cibernética, descreveu sistemas que possuem feedback negativo, sistemas que se autocorrigem em direção ao equilíbrio e sistemas com feedback positivo, sistemas que se amplificam. O Compound Effect, quando funcionando a seu favor, é um sistema de feedback positivo. Cada ação bem-sucedida aumenta a confiança, que aumenta a probabilidade da próxima ação, que produz resultado, que aumenta a confiança novamente. O loop se amplifica, mas feedback positivo funciona em ambas as direções. A espiral descendente de Brad, no capítulo 1, é igualmente um sistema de feedback positivo, mas amplificando negativamente. Cada mau comportamento reduz a energia e a autoestima, tornando o próximo mau comportamento mais provável, que reduz ainda mais a energia e a autoestima. O ponto crítico de ruptura, o momento em que um sistema de feedback positivo começa a se amplificar de forma irreversível em uma direção, é o que físicos e matemáticos chamam de ponto de inflexão. Hard o chama de Big Mo. A questão estratégica crucial é como você chega ao ponto de inflexão sem desistir antes. Hard usa a imagem do carrossel, aquele brinquedo de parque que você precisa empurrar com toda a força para começar a girar, mas que, uma vez em movimento, só precisa de pequenos empurrões para manter a velocidade. E depois a imagem do ônibus espacial, que usa mais combustível nos primeiros minutos de lançamento do que no resto da viagem inteira, apenas para escapar da gravidade. Ambas as metáforas estão dizendo a mesma coisa. A maior resistência está no começo. A inércia, o estado de repouso, é o inimigo mais poderoso. Uma vez que você está em movimento, manter o movimento é exponencialmente mais fácil do que iniciar. A ciência econômica tem um nome para o custo de iniciar algo: custo de estabelecimento, setup cost. E uma das descobertas mais contraintuitivas da economia comportamental é que o custo de estabelecimento percebido tem muito mais influência sobre a decisão de começar do que o retorno esperado da atividade em si. Isso explica por que pessoas racionalmente sabem que deveriam começar a poupar ou se exercitar, mas não começam. O custo de estabelecimento percebido, a fricção de criar uma conta de investimentos, de ir pela primeira vez à academia, de reorganizar o orçamento, é sentido como desproporcionalmente alto em relação ao retorno incerto e distante. A estratégia comportamental para superar isso é o que Fogg, do Behavior Design Lab de Stanford, chama de Tiny Habits, hábitos minúsculos, tornar o custo de estabelecimento tão ridiculamente baixo que a resistência inicial desaparece. Não vou me exercitar por 30 minutos todo dia, mas
Vou colocar os tênis de corrida e dar 2 passos para fora de casa. O minúsculo comportamento inicial ancora a identidade e eventualmente expande-se naturalmente. Hard não usa a linguagem de Fogg, mas o princípio está implícito no seu conselho sobre começar com algo pequeno. Beverly, a personagem do capítulo 2, começa correndo apenas até o ponto em que sente falta de ar e então para, apenas isso, e gradualmente expande. O custo devastador da inconsistência, uma das seções mais poderosas do capítulo 4, é aquela que Hard se dedica ao que acontece quando você quebra a consistência. Ele usa a imagem de um poço d'água, bombeado manualmente. Para trazer água à superfície, você precisa bombear com energia e consistência por um tempo antes que qualquer água apareça. Se você para antes que a água apareça, você perde todo o progresso. Se você continua e a água começa a fluir, e então para de bombear por tempo suficiente, a água cai de volta e você precisa recomeçar do zero. Mas a perda de interromper a consistência não é apenas a perda dos resultados daquele período, é a destruição do momentum acumulado. Hard calcula de forma narrativa, não matematicamente, que 2 atletas que treinam ao mesmo nível, mas um treina de forma consistente 5 dias por semana, enquanto o outro treina intensamente e depois para por semanas alternadas, têm resultados que não são proporcionalmente diferentes, são categoricamente diferentes. O inconsistente não está apenas ficando para trás, está ativamente destruindo o capital de momentum que exigirá enorme quantidade de energia para reconstruir. B. F. Skinner, na sua pesquisa sobre condicionamento operante, identificou que esquemas de reforço de razão variável recompensas, que aparecem de forma imprevisível, são mais resistentes à extinção do que esquemas de reforço fixo. Isso explica parcialmente por que é tão difícil manter hábitos cujos resultados são invisíveis por longos períodos. Não há reforço variável. O slot machine do hábito não está pagando, e sem reforço, o comportamento extingue. A solução que Hard propõe, criar celebrações e marcos artificiais ao longo do caminho, é essencialmente uma tentativa de simular reforço variável em um ambiente que naturalmente não o provê. Isso é inteligente, mas tem limites. E uma das críticas mais justas ao livro é que ele subestima a dificuldade desse período de invisibilidade para pessoas sem suporte social, sem recursos financeiros de reserva e sem o histórico de sucesso anterior que Hard tinha quando começou a aplicar esses princípios na sua própria vida. Voltaremos a isso na seção crítica. Rotinas. A infraestrutura invisível do sucesso Hard dedica uma seção valiosa do capítulo 4 ao que ele chama de Routine Power, o poder das rotinas. Ele descreve sua própria rotina matinal em detalhe. Acorda às 5, snooze de 8 minutos durante o qual pratica gratidão, envia amor a alguém mentalmente e identifica os 3 principais objetivos do dia: café, alongamento de 10 minutos enquanto o café passa, 30 minutos de leitura positiva, 1 hora de trabalho focado na tarefa mais importante antes de abrir qualquer e-mail. Assetem a calibração, revisão de metas anuais, trimestrais, semanais e definição dos 3 MVPs, Most Valuable Priorities do dia. E descreve a rotina noturna. Cashing Out, uma revisão do dia versus o plano, atualização do journal de ideias, 10 páginas de leitura antes de dormir. O que ele está construindo com essas rotinas tem um nome preciso na psicologia do desempenho: pré-performance rituais, pré-performance. E a eficácia desses rituais está bem documentada. Jack Nicklaus, Hard cita, tinha um ritual pré-tacada, que um psicólogo cronometrou e descobriu que nunca variava mais de 1 segundo entre o primeiro e o 18º buraco, em competições de alto nível. E Greg Norman, em seu colapso famoso no Masters de 1996, tinha seu ritual acelerando progressivamente ao longo da rodada até perder completamente o ritmo e o desempenho. Uma rotina bem construída é como uma trilha no meio de uma floresta densa.
Na primeira vez que você corta o caminho, é trabalho difícil, arbustos, obstáculos, sem clareza de direção. Na 10ª vez, há uma trilha visível. Na 100ª vez, é um caminho limpo que você percorre sem pensar. Na 1000ª vez, é uma estrada. A diferença entre a pessoa que não tem tempo para as disciplinas do Compound Effect e a pessoa que as executa diariamente não é, na maioria dos casos, uma diferença de tempo disponível. É uma diferença de infraestrutura de rotina. A pessoa com a rotina instalada não precisa decidir se vai se exercitar, ler ou economizar hoje. Essas ações já foram pré-decididas pelo sistema. A ausência de decisão no momento é uma das maiores dádivas da rotina bem construída, porque preserva os recursos de tomada de decisão que são limitados para as escolhas que realmente requerem deliberação. Capítulo 5. Influências, o ambiente que você é. O capítulo 5 é, na minha avaliação, o mais subestimado do livro e é onde Hardy vai mais fundo do que a maioria dos leitores percebe. Ele divide as influências externas em 3 categorias: input, com o que você alimenta sua mente; associações, com quem você passa o tempo em ambiente, o que te cerca fisicamente. E aqui está o argumento central que eu quero que você absorva profundamente. Você não é apenas o produto das suas escolhas. Você é o produto das escolhas que o seu ambiente tornou mais fáceis. O psicólogo social Robert Cialdini dedicou décadas ao estudo de prova social, a tendência humana de usar o comportamento dos outros como atalho para determinar o comportamento correto em situações de incerteza. Em contextos de ambiguidade, a maioria das escolhas financeiras e de comportamento tem algum grau de ambiguidade. O cérebro não analisa a situação a partir do zero. Ele escaneia o ambiente em busca de o que as pessoas parecidas comigo estão fazendo e então replica. Isso não é preguiça, é eficiência cognitiva. Para a maioria das decisões cotidianas, saber o que o seu grupo de referência faz é um atalho razoavelmente eficiente. Mas se o seu grupo de referência tem hábitos financeiros ruins, gasta mais do que ganha, não poupa, compra status através de dívida. Então, a norma que o seu cérebro vai usar como atalho é exatamente esses comportamentos destrutivos. Isso é o que Hardy está atacando quando fala em escolher cuidadosamente suas associações. As 3 categorias de associação, dissociação, limitação e expansão Hardy propõem que você avalie conscientemente suas associações em 3 categorias. Dissociação, pessoas das quais você precisa se afastar completamente porque sua influência é consistentemente negativa. Ele é explícito. Isso pode ser difícil, pode envolver família, pode ser doloroso, mas é necessário. Associação limitada, pessoas com quem você pode passar 3 minutos, mas não 3 horas, ou 3 horas, mas não 3 dias. Reconhecer esses limites e respeitá-los ativamente. Associação expandida, deliberadamente buscar mais tempo com pessoas que representam quem você quer se tornar. A fundamentação científica por trás disso está nos trabalhos do sociólogo Nicholas Christakis, da Harvard Medical School, e do politólogo James Fowler, que documentaram extensivamente como comportamentos incluindo obesidade, tabagismo, felicidade e até altruísmo se propagam através de redes sociais até 3 graus de separação. Em outras palavras, o comportamento de amigos influencia o seu comportamento mesmo sem nenhuma interação direta entre vocês. A rede social é um campo de influência gravitacional e você não pode escolher completamente sair desse campo, mas pode escolher quais centros de gravidade ficam mais perto de você. Aqui quero acrescentar uma dimensão que Hardy não desenvolve: a aplicação do equilíbrio de Nash às redes de influência social. John Nash demonstrou que em muitos jogos estratégicos, os participantes convergem para um equilíbrio que pode ser subótimo para todos, mas do qual nenhum participante individualmente tem incentivo para se desviar unilateralmente. Grupos sociais frequentemente criam esse tipo de equilíbrio em torno de comportamentos financeiros. Num grupo onde todos gastam além das suas possibilidades
e sinalizam prosperidade através de consumo conspícuo, a norma estabelecida cria um jogo em que desviar-se individualmente, poupar, reduzir consumo visível tem um custo social imediato, julgamento, exclusão, status reduzido, mesmo que seja a estratégia dominante, em termos de resultado financeiro de longo prazo. É o dilema do prisioneiro aplicado ao consumo de status. E a única saída individual é exatamente o que Hardy sugere: mudar o seu grupo de referência para um onde os equilíbrios de Nash apontam para comportamentos mais saudáveis. Input. A dieta mental que você nunca escolheu, a seção sobre input no capítulo 5, é onde Hardy vai mais visceral. Ele defende que você deve praticamente eliminar consumo de notícias, que não assiste televisão, que tem filtros rigorosos para tudo que entra na sua mente e que dedica seu tempo de trajeto a áudios educacionais e inspiracionais. Isso gera reações fortes. Parte do público acha radical demais, parte acha óbvio, mas poucos param para quantificar o que ele está descrevendo. Hardy cita que americanos passam, em média, 7 horas por dia assistindo televisão. Isso é 1.704 horas por ano. 2 meses sólidos de waking hours consumindo conteúdo que, na sua maioria, foi projetado para maximizar engajamento emocional, não para desenvolver o espectador. Se você transformasse 500 dessas horas, menos de 1/3, em consumo de conteúdo educacional relevante aos seus objetivos, você teria a equivalência de mais de 60 créditos universitários por ano. Em inglês, o conceito de Drive Time University, a universidade do tempo de commute, é exatamente isso. O que você alimenta sua mente determina o que sua mente produz. Isso não é metáfora, é processo. Durante o sono, o cérebro consolida as informações do dia, transferindo-as da memória de trabalho, no hipocampo, para a memória de longo prazo, no córtex. Esse processo de consolidação é seletivo. O cérebro prioriza informações que foram processadas emocionalmente, repetidas ou marcadas como relevantes. Isso significa que o conteúdo que você consome logo antes de dormir, os últimos inputs, antes do ciclo de consolidação começar, tem peso desproporcional na formação de padrões de pensamento. Não é superstição. É biologia básica do ciclo de consolidação da memória. Por isso, a sugestão de Hardy de ler algo inspiracional e construtivo antes de dormir tem base neurobiológica real. E, inversamente, terminar o dia com conteúdo noticioso negativo que o cérebro vai então consolidar durante a noite, amplificando padrões de ansiedade e negatividade, é literalmente treinar o seu cérebro para ver o mundo de uma perspectiva de ameaça. A dialética, crítica. As vozes que discordam de Hardy. Agora chegamos ao momento em que eu preciso ser seu advogado do diabo, porque você merece uma análise completa, não um panfleto. Crítica 1. O viés de sobrevivência. A crítica mais fundamental a The Compound Effect e a praticamente toda a literatura de autoajuda de alta performance é o viés de sobrevivência. Hardy construiu um princípio a partir de observações de pessoas que tiveram sucesso. Ele entrevistou campeões bilionários, top performers e extraiu os padrões comportamentais comuns entre eles. O problema metodológico é que ele não estudou sistematicamente as pessoas que seguiram os mesmos padrões comportamentais e não tiveram os mesmos resultados. Essas pessoas existem, em número potencialmente grande, e sua ausência da análise cria uma distorção sistemática nas conclusões. Nassim Taleb, em O Cisne Negro, descreve esse viés com precisão. O cemitério silencioso dos fracassados que fizeram tudo certo nunca fala. Apenas os sobreviventes têm tribuna, e eles naturalmente atribuem seu sucesso aos seus comportamentos, mesmo quando o acaso, o timing, o privilégio de partida e fatores estruturais tiveram papel igual ou maior. Isso não invalida os princípios de Hardy. Disciplina, consistência e bons hábitos genuinamente aumentam a probabilidade de bons resultados. Mas a linguagem determinística que ele às vezes usa, faça X e você inevitavelmente terá Y, é problemática. A realidade é probabilística, não determinística.
Crítica 2. O problema da Ego Depletion Hard apoia implicitamente a ideia de que força de vontade é um recurso que se esgota e por isso defende por que precisamos de sistemas e rotinas que não dependam de força de vontade. Mas o próprio fundamento científico do conceito de Ego Depletion, o estudo seminal de Roy Baumeister, que propôs que autocontrole é como um músculo que fatiga, passou por uma crise severa de replicabilidade. Uma meta-análise publicada em Perspectives on Psychological Science em 2016 encontrou que, em 23 estudos de replicação do efeito de ego depletion, apenas 2 replicaram o resultado original com significância estatística. Isso não significa que força de vontade seja ilimitada. Significa que a evidência científica é mais fraca e mais nuançada do que Hard e Baumeister sugerem. O efeito pode existir em determinadas condições, para determinadas pessoas, em determinados tipos de tarefa, mas não é uma lei universal. O que isso muda praticamente? Talvez nada para a recomendação prática de Hard construir sistemas e rotinas que reduzam a dependência de força de vontade ainda é provavelmente uma boa estratégia, independentemente de qual seja o mecanismo exato. Mas a certeza com que ele apresenta o argumento científico subjacente é maior do que a evidência justifica. Crítica 3. O problema do contexto e do privilégio. A terceira crítica, e a mais estruturalmente importante, é que The Compound Effect foi escrito por um homem branco americano de classe média que começou sua jornada empreendedora nos anos 1980 em um mercado imobiliário em expansão, com um pai presente e disciplinado que lhe deu uma infraestrutura de hábitos e valores e em uma sociedade com redes de segurança social razoáveis e um mercado de trabalho com mobilidade real. Muitos dos princípios que ele descreve, paciência de longo prazo com retornos invisíveis, disponibilidade de capital inicial para investimento, capacidade de escolher seus círculos sociais, tempo para rotinas matinais elaboradas, são mais acessíveis para pessoas que já têm certas condições de base. Para alguém em situação de vulnerabilidade financeira real, com dívidas de emergência, sem rede de segurança, em um ambiente de alta instabilidade, a mensagem de pequenas escolhas consistentes ao longo de anos pode soar como uma crueldade distante da realidade imediata. A acadêmica Bell Hooks e o economista Derek Hamilton, entre outros, apontam que literatura de autoajuda frequentemente individualiza problemas que têm raízes estruturais e, ao fazê-lo, implicitamente coloca o ônus total da mudança no indivíduo, enquanto deixa intocadas as condições sistêmicas que tornam a mudança mais difícil para alguns do que para outros. Hard não ignora as circunstâncias externas completamente. Ele as menciona. Mas o peso relativo que ele dá à agência individual versus condições estruturais é desbalanceado de uma forma que reflete a perspectiva de quem escreveu o livro, não necessariamente a realidade universal que ele pretende descrever. A resposta equilibrada, dito tudo isso, e eu disse porque você merece essa análise completa, a questão prática permanece. Para a maioria das pessoas lendo este livro, em situação de vida razoavelmente estável, os princípios de Hard são válidos, aplicáveis e transformadores. O viés de sobrevivência não elimina a validade da correlação entre disciplina consistente e melhores resultados, apenas nos pede humildade sobre a magnitude e a universalidade do efeito. A crise de replicabilidade da ego depletion não muda o valor prático de construir sistemas que reduzem a dependência de força de vontade. E o problema estrutural do contexto não elimina a agência individual, apenas nos convida a não ser cruéis com aqueles para quem as condições de partida são genuinamente mais difíceis. O The Compound Effect é um livro valioso com pressupostos que merecem ser questionados, não são excludentes. Bloco 4. O protocolo de implementação
360H capítulo 6, bloco 4. Aceleração multiplicador de resultados. O capítulo 6 é onde Hardy sai da construção de base e entra no que ele chama de aceleração, como ir além do esperado, além do suficiente e fazer isso de forma que multiplique exponencialmente seus resultados. O argumento central. Existe uma diferença qualitativa entre cumprir o que foi acordado e superar o que foi acordado. E essa diferença tem um efeito multiplicador que vai muito além da diferença proporcional de esforço. O princípio do 12 grau Happy Hard usa um exemplo de musculação que é visualmente simples, mas conceitualmente poderoso. Seu programa de treino prescreve 12 repetições de determinado exercício. Se você faz as 12, você cumpriu. Se, ao chegar na dose meia, você empurra mais 3 ou 4 repetições além da sua capacidade máxima, o que os fisiculturistas chamam de treinar até a falha. O efeito não é aditivo, é multiplicador, porque é exatamente nos reps que vêm após o ponto de falha que a hipertrofia muscular mais significativa ocorre. Hardy generaliza esse princípio para cada área da vida. O esforço que vai além do necessário não apenas adiciona ao resultado, ele o multiplica, porque é na zona além do conforto que o crescimento real acontece. Mihaly Csikszentmihalyi, psicólogo húngaro-americano, desenvolveu a teoria do estado de flow, o estado de imersão total em uma atividade que está no limite superior da sua capacidade atual. Nem fácil demais, tédio, nem difícil demais, ansiedade, exatamente no limite do desafio. Mihaly documentou que é nessa zona de desafio ótimo, no 12 grau rep e além, nas metáforas de Hardy que ocorre tanto a maior satisfação subjetiva quanto o maior desenvolvimento de habilidades. O compound effect de Hardy e a teoria do flow de Csikszentmihalyi convergem em um ponto. O crescimento verdadeiro, tanto objetivo quanto subjetivo, ocorre no limite do conforto, não dentro dele. Momentos de verdade. Onde o caráter é construído, Hardy dedica uma sessão poderosa ao que ele chama de momentos de verdade, os momentos em que você atingiu o seu limite visível e precisa decidir para aqui ou continua. Ele usa Lance Armstrong no Tour de France, uma escolha que, em retrospecto, é problemática dado o escândalo de doping de Armstrong. Mas o princípio que Hardy extrai da narrativa permanece válido, independentemente das revelações posteriores sobre Armstrong. A ideia, o que te diferencia de outros, não é o que você faz quando as condições são boas. É o que você faz quando as condições são difíceis. Quando está cansado, quando está frustrado, quando o resultado não está aparecendo, quando o caminho parece mais longo do que você calculou. Esses são os momentos de inflexão e são invisíveis aos outros. Ninguém vê o momento em que você decidiu fazer mais uma repetição. Ninguém vê o dia em que, mesmo sem vontade, você manteve a sua rotina, mas o compound effect vê. E o registro no seu sistema neural vê. James Clear, em Atomic Habits, publicado 8 anos depois de The Compound Effect, e certamente influenciado por ele, acrescenta uma camada crucial que Hardy aborda indiretamente, mas não formula explicitamente. A ideia de identidade baseada em hábitos Clear argumenta que a mudança de hábito mais duradoura não é orientada por objetivos. Eu quero perder 10 quilos, nem por processos, eu vou correr todo dia. A mudança mais duradoura é orientada por identidade. Quem é a pessoa que eu quero me tornar? Quando você vai além da 12 grau rep, não porque o programa diz, não porque alguém está olhando, mas porque a pessoa que você está se tornando faz isso. Cada repetição além é um voto na nova identidade. E ao longo do tempo são os votos acumulados, não as declarações, que definem quem você é. Cada momento de verdade em que você continua é um tijolo na arquitetura de uma nova identidade. E cada momento em que você recua é um tijolo na arquitetura da velha. Fazer o inesperado. Diferenciação estratégica. Hardy termina o capítulo 6 com algo que parecem conselhos de marketing, mas tem profundidade estratégica real. A importância de fazer o inesperado
em vez do esperado. Ele dá exemplos do mundo dos negócios Richard Branson, lançando produtos com estantes radicalmente diferentes. Steve Jobs, sempre entregando um pouco além do prometido e do pessoal como preparou o pedido de casamento para sua esposa com o discurso em português para o pai dela, e como depois ligou individualmente para cada um dos 5 irmãos pedindo a bênção. O argumento econômico por trás disso é sólido. Em mercados com muitos participantes e produtos semelhantes, o que os economistas chamam de mercados com comoditização, a diferenciação se torna o único gerador sustentável de retorno acima da média. Michael Porter, da Harvard Business School, identificou diferenciação como uma das 3 estratégias genéricas de vantagem competitiva. E em um mundo onde informação e habilidades técnicas se nivelam rapidamente graças à democratização do acesso ao conhecimento, a diferenciação comportamental, relacional e de atitude se torna cada vez mais o verdadeiro diferenciador. Fazer mais do que o esperado de forma consistente em cada interação é uma estratégia de diferenciação que opera exatamente como o compound effect, invisível por um longo tempo e então, de repente, uma reputação que abre portas que nenhuma habilidade técnica isolada abriria. O protocolo de implementação 360 graus, plano prático de 90 dias, chegamos ao que, para muita gente, é a parte mais valiosa desta audioclass, a tradução dos princípios em ação concreta. Vou estruturar isso em 4 dimensões: finanças, saúde, carreira e relacionamentos, porque o compound effect opera em todas essas dimensões simultaneamente. E a sinergia entre elas é frequentemente mais poderosa do que qualquer dimensão isolada. Dimensão 1. Finanças. O compound effect no patrimônio. Semana 1. Diagnóstico sem julgamento. Rastreie cada centavo gasto por 7 dias, não mude nada, apenas documente. Use um app de finanças pessoais ou um caderno físico. O meio é irrelevante, a consistência é tudo. Ao final da semana, categorize os gastos sem julgamento. O objetivo não é se punir, é ver com clareza o que o piloto automático estava fazendo com o seu dinheiro. Semana 2, 3, identifique um vazamento. Das categorias identificadas, escolha apenas uma, onde você percebe gasto desproporcional ao valor que ele entrega, não necessariamente o maior gasto. O gasto com o menor retorno emocional e funcional por real investido, reduza esse vazamento em 30%. Não elimine e reduza. A fricção de eliminação total frequentemente gera reação de resistência que sabota o processo inteiro. A redução gradual é mais durável. Semana 4, 8. Automatize a poupança. Antes de qualquer gasto, transferência automática de um percentual, mesmo que seja 2% ou 5%, para uma conta separada de acesso mais difícil, dedicada exclusivamente a investimentos de longo prazo. A automação é fundamental porque remove a decisão do loop, não é uma questão de força de vontade. O dinheiro sai antes que você possa decidir gastá-lo. Semana 9 e 12, calculadora do Compound Effect. Use uma calculadora de juros compostos e projete o crescimento dos seus aportes automáticos em 10, 20 e 30 anos, não para motivação, para ancoragem cognitiva, para que o sistema límbico, que só vê o presente, tenha uma imagem concreta do futuro que a disciplina atual está construindo. Dimensão 2. Saúde, a biologia do composto, semana 1, o hábito minúsculo. Inspirado em BJ Fogg e Hardy simultaneamente, escolha o menor comportamento de saúde que você consegue imaginar que ainda seja significativo. Para alguns, serão 10 minutos de caminhada. Para outros, um copo de água ao acordar. Para outros, 5 minutos de alongamento. O tamanho não importa, a consistência importa. O objetivo das primeiras 4 semanas não é resultado físico. É instalar a identidade de pessoa que cuida da saúde através de repetições diárias, por menores que sejam. Semana 5, 8. Expansão gradual. Aumente o comportamento em um incremento mínimo por semana.
10 minutos de caminhada viram 15, 15 viram 20. A curva de expansão é tão suave que o sistema límbico não registra resistência. Semana 9 e 12, rastreamento mais identificação do gatilho sabotador. Identifique o padrão de quando e por que você quebra a consistência. Que emoção, que situação, que pessoa, que hora do dia. E então, de forma cirúrgica, modifique uma variável do ambiente que reduza a probabilidade desse gatilho. Dimensão 3. Carreira ou composto do conhecimento mês. 1. Drive Time University. Transforme seu tempo de deslocamento todos os dias em consumo de conteúdo relevante para a área da sua carreira onde você quer se tornar excepcional. Não conteúdo motivacional genérico, conteúdo técnico específico. 30 minutos por dia de deslocamento igual a 182 horas por ano, igual à equivalência aproximada a 2 cursos de extensão universitária em profundidade. Mês 2, a leitura diária de 10 páginas de um livro relevante à sua carreira ou desenvolvimento pessoal. Todos os dias, 10 páginas é aproximadamente 15 a 20 minutos para a maioria dos leitores. 10 páginas por dia igual a 3.650 páginas por ano, igual a aproximadamente 12 a 15 livros de profundidade média. Em 5 anos, 60 a 75 livros de conteúdo relevante. A maioria dos especialistas em qualquer campo está construída sobre uma biblioteca de muito menos que isso. Mês 3. O parceiro de accountability. Identifique uma pessoa colega, amigo, mentor informal com quem você possa ter uma conversa semanal de 30 minutos. Estrutura simples. Wins da semana, losses da semana, comprometimentos da próxima semana. A antecipação da conversa semanal cria uma pressão positiva suave que mantém a consistência, mesmo quando a motivação individual flutua. Dimensão 4. Relacionamentos, o composto do amor. Esta é a dimensão que Hard toca de forma mais pessoal e que mais pessoas ignoram, porque relacionamentos parecem operar em outra lógica que não a de acumulação composta. Mas não é verdade. O diário de gratidão aplicado, escolha o relacionamento mais importante da sua vida. Por 30 dias, registre diariamente uma coisa que você aprecia nessa pessoa. Não precisa ser grande. Pode ser o gesto mais simples. O objetivo não é o registro em si, é a recalibração do SAR para detectar ativamente o que está funcionando no relacionamento em vez de escanear automaticamente o que não está. A revisão semanal de relacionamento, adapte o modelo de Hard, uma conversa estruturada com seu parceiro, pais ou amigo próximo. Numa escala de 1 a 10, como você avalia nossa semana? O que tornaria a nota um 10? Essa simplicidade desconcertante é, na prática, uma das ferramentas mais transformadoras para relacionamentos que já encontrei na literatura. Ela cria um canal de feedback regular antes que os problemas acumulem até o ponto de crise. Engenharia de ambiente. O metaprotocolo acima de todos os protocolos específicos, há um princípio de design que o supera em importância estratégica. Você não precisa de mais disciplina. Você precisa de um ambiente onde a disciplina seja o caminho de menor resistência. Isso significa, se você quer comer melhor, reorganize sua geladeira para que os alimentos saudáveis estejam na linha de visão e os menos saudáveis estejam escondidos ou ausentes. Se você quer poupar mais, configure transferências automáticas para que o dinheiro nunca chegue à sua conta corrente. Se você quer ler mais, ponha o livro sobre o travesseiro. Remova o carregador do celular do quarto. Se você quer treinar mais consistentemente, prepare a roupa de treino na noite anterior. Deixe os tênis na porta. Se você quer ter melhores conversas com sua família, instale a regra dos telefones na entrada. Todos deixam os celulares em um local específico ao entrar em casa. Cada uma dessas modificações de ambiente é um nudge arquitetural que usa o default behavior, comportamento em caso de não decisão consciente a seu favor, porque você vai ter dias em que a motivação é zero, dias em que o córtex pré-frontal está esgotado, o cortisol está alto, e a última coisa que você quer fazer é a coisa certa.
Nesses dias, o que vai determinar seu comportamento não é a sua força de vontade, é a topografia do seu ambiente. Construa a topografia certa e você terá o Compound Effect trabalhando para você mesmo nos seus piores dias. Bloco 5. Síntese, epistêmica e transcendência. O legado do Compound Effect Darren Hardy termina seu livro com uma declaração que, a princípio, soa como mais um clichê de autoajuda. Para conseguir o que você quer, foque em dar o que os outros precisam. Mas há algo mais profundo aqui do que parece. Ele está descrevendo o que os filósofos chamam de eudaimonia, o conceito aristotélico de florescimento humano que não é simplesmente prazer ou satisfação, mas a realização de um propósito além de si mesmo. E a neurociência moderna está convergindo com Aristóteles de forma surpreendente. Pesquisas sobre o bem-estar subjetivo, felicidade no sentido profundo, não apenas o prazer hedônico imediato, mostram consistentemente que contribuição, propósito e conexão com outros são preditores mais robustos de satisfação de vida do que renda, saúde ou conquistas pessoais isoladas. O Compound Effect aplicado à generosidade funciona da mesma forma que aplicado ao conhecimento ou às finanças. Pequenos atos de contribuição, consistentes ao longo do tempo, criam uma reputação, uma rede, um eco que retorna em formas que você não pode prever, mas que inevitavelmente retroalimentam sua própria jornada. A síntese dos 6 capítulos, o que o livro realmente diz. Deixa eu condensar em formato de síntese o que 6 capítulos em 90 minutos de análise produziram. Capítulo 1, o princípio. Resultados extraordinários vêm de escolhas ordinárias repetidas com consistência extraordinária ao longo de tempo suficiente para que o efeito composto se manifeste. O processo é invisível por mais tempo do que a maioria das pessoas aguenta esperar, mas é matematicamente inevitável. Capítulo 2, a fundação. Você é 100% responsável pela trajetória da sua vida, não pelas condições de partida, mas pela direção a partir de agora. O tracking de comportamento transforma o inconsciente em consciente, e a consciência é o pré-requisito de toda mudança intencional. Capítulo 3. O motor. Hábitos são o sistema operacional da vida. Força de vontade é um recurso finito e não confiável. Y-Power, a clareza do propósito, é o combustível sustentável. E a mudança de identidade, se tornar a pessoa que naturalmente faz as coisas certas, é o objetivo final. Capítulo 4. A física, momentum, é real, frágil e assimétrico. Construí-lo exige energia desproporcional no início. Manter-lo exige consistência modesta depois. Perder-lo por inconsistência, por pausa, exige que todo o ciclo recomece. O custo da inconsistência não é linear, é devastador. Capítulo 5. O campo. Você não é apenas o produto das suas escolhas. Você é o produto do ambiente que formou essas escolhas. Input mental. Círculos de associação e ambiente físico são variáveis estratégicas não contexto neutro. Escolher-los com intenção é uma das alavancas mais poderosas disponíveis. Capítulo 6. O multiplicador. Ir além do suficiente no esforço, na qualidade, no inesperado, não adiciona ao resultado, multiplica. E os momentos de verdade, os pontos em que você decide continuar quando seria fácil parar, são onde o caráter e a identidade são forjados. A verdade que o livro diz sem dizer, há algo que Darren Hardy implica ao longo de todo o livro, mas nunca formula com essa clareza, e eu quero fazer isso agora. O Compound Effect é a democratização do extraordinário. Talento extraordinário não se democratiza. Circunstâncias favoráveis de nascimento não se democratizam. Conexões de berço não se democratizam. Mas escolhas consistentes e bem direcionadas ao longo do tempo, isso se democratiza completamente. Você não precisa ser o mais inteligente na sala. Não precisa ter o maior QI. Não precisa ter nascido no endereço certo ou com o sobrenome certo. Você precisa de clareza sobre onde quer chegar, honestidade sobre onde está,
e a disposição de fazer a coisa correta todos os dias, mesmo quando parece que não está funcionando. O mercado, seja o mercado financeiro, o mercado de talentos, o mercado de relacionamentos, o mercado de saúde, tem um prêmio desproporcional para quem é consistente, porque a maioria não é, a maioria age em surtos, a maioria abandona exatamente antes do ponto de inflexão. A maioria busca o grande momento em vez de construir o processo. Você não está competindo com as melhores pessoas do mundo. Você está competindo com a versão de você mesmo que abandona quando o carrossel ainda não está girando. E essa é uma competição que qualquer pessoa com informação e vontade pode vencer. O Compound Effect não é uma estratégia, é uma lei. A questão não é se ela vai funcionar. A questão é a favor de quem você vai deixar lá trabalhar. O legado pessoal, o que você vai fazer com isso? Terminamos o dia 31 do experimento do centavo. Você está no dia 31. O centavo que dobrou todos os dias chegou a 10 milhões. Mas agora a metáfora muda. Porque nos próximos 31 meses da sua vida, se você começar hoje, com as ferramentas que esta AudioClass forneceu, você não está apostando em um centavo. Você está apostando em escolhas de comportamento, em rastreamento de decisões, em rotinas matinais e noturnas, em curadoria das suas associações, em controle do que alimenta sua mente, em consistência quando ninguém está olhando. E cada uma dessas apostas, cada dia em que você mantém a trajetória correta mesmo sem ver resultado visível, está dobrando o valor do seu centavo silenciosamente. O mercado vai reconhecer, o seu corpo vai reconhecer, o seu patrimônio vai reconhecer, as pessoas ao seu redor vão reconhecer. Mas primeiro você precisa reconhecer. Você precisa ter fé, não fé cega. Não fé sem evidência, mas fé baseada na matemática irrefutável dos juros compostos aplicados ao comportamento humano. Vou terminar com o que Darren Hardy termina o livro, com uma ligeira modificação minha. Hardy pede que você escreva 5 nomes de pessoas a quem vai dar uma cópia do livro, porque ele sabe que o ato de dar algo que você valorizou é o primeiro passo para você mesmo praticá-lo. Eu vou pedir algo diferente, algo mais específico. Nomeie o comportamento. Enquanto ainda está neste estado de atenção, antes de abrir o e-mail, antes de checar as redes, antes de a vida ordinária retomar o controle, nomeie um comportamento. Apenas um, que você vai começar amanhã de manhã, que você vai manter por 21 dias, que é pequeno o suficiente para ser impossível falhar. Não, vou mudar minha vida financeira, mas vou registrar cada gasto por 7 dias. Não, vou me exercitar todos os dias, mas vou calçar o tênis e dar 10 passos para fora de casa toda manhã. Não, vou ler mais, mas vou ler 10 páginas hoje à noite antes de dormir. Modifique uma variável do ambiente. Hoje, não amanhã, hoje faça uma modificação física no seu ambiente que torne o comportamento correto mais fácil. Coloque o livro na mesa de cabeceira. Configure a transferência automática de 2% do salário. Remova o aplicativo que mais rouba a sua atenção da tela inicial do celular. Encontre um parceiro. Identifique uma pessoa, não 5, que você vai convidar para uma conversa semanal de accountability. Não precisa ser elaborada. 30 minutos, todo sábado de manhã, por telefone. O que funcionou essa semana? O que não funcionou? Com o que você se compromete para a próxima semana? Compartilhe o que aprendeu. Não para parecer inteligente, para consolidar o que você ouviu. O ato de ensinar ou compartilhar um conceito ativa o processamento de nível mais profundo, o que os psicólogos educacionais chamam de elaborative encoding. O que você ensina, você aprende 2 vezes. Mande um áudio para alguém, escreva uma nota, fale na jornada do carro. Ouvi algo hoje que me fez pensar diferente sobre X. Essa transmissão é o início da consolidação, a despedida. Você chegou ao fim desta AudioClass sobre The Compound Effect de Darren Hardy, 90 minutos. 6 capítulos, múltiplas lentes disciplinares, uma crítica honesta, um protocolo de ação. Mas aqui está o que eu preciso que você saiba.
Nada disso, absolutamente nada disso, tem qualquer valor se terminar aqui. The Compound Effect de Darren Hardy não é um livro sobre finanças, não é um livro sobre saúde, não é um livro sobre produtividade. É um livro sobre a relação entre quem você é hoje e quem você está se tornando, uma escolha de cada vez. E eu não fiz esta audio class para que você soubesse mais coisas. Fiz para que você fosse uma pessoa diferente amanhã do que era ontem, mesmo que a diferença seja invisível. Mesmo que seja apenas um par de tênis na porta, 1 centavo a mais, 10 páginas antes de dormir, o mercado paga desproporcionalmente pelo último rap, pela consistência quando a motivação acabou, pelo esforço que vai além do que foi pedido. Você sabe disso agora de uma forma mais profunda do que sabia há 90 minutos. O que você vai fazer com isso? A escolha, como sempre, é sua.